Vamos dar início então ao nosso devocional de hoje. Hoje no livro de 2 aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, estaremos concluindo a nossa jornada por este livro no dia de hoje e, se Deus quiser, amanhã nós daremos início a um outro livro para que possamos também mesclar as cartas paulinas, que é cheia de teologia, também com um pouquinho de outros livros, da Bíblia, para que nós possamos também ter um entendimento mais completo do livro, que é a nossa única regra de fé e prática. Bom dia a todos e a todas, e vamos lá então para o nosso devocional de hoje, que nós não podemos perder tempo. O assunto hoje é de extrema importância. Diz a palavra do Senhor no capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Versículo 16: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor esteja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E é dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nós temos aqui um problemaço para Paulo resolver. Os irmãos da igreja em Tessalônica estavam ficando ociosos. E tudo isso acontece por causa de uma interpretação errada das Escrituras, por causa de um erro doutrinário, e os irmãos estavam achando que Jesus Cristo já havia voltado, outros estavam achando que ele voltaria naquele exato dia, e por isso eles começaram a ficar sem fazer nada, ociosos. Mas qual é o problema de ficar ocioso? O problema é que eles não queriam trabalhar e eles queriam só comer. Imagine só a cena. Então, eles não queriam trabalhar, mas na hora de comer, eles estavam lá, eram os primeiros a sentarem à mesa, E mais do que isso, como não tinham do seu próprio sustento, eles iam na casa dos outros para poder então comer na casa dos outros. E pior do que isso, irmãos,
além de comer na casa dos outros, ainda ficava se intrometendo na vida alheia. Gente, pensa só no problemaço que estava acontecendo nessa igreja, né? Tudo isso por causa de, infelizmente, uma interpretação errada das Escrituras. E Paulo precisa dar uma orientação acerca disso. No capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, ele fala sobre a volta de Cristo, dá algumas instruções específicas, alguns sinais de como isso aconteceria antes da vinda de Cristo, né? Aconteceria alguns sinais. Então, Paulo vai dando algumas instruções específicas para que eles ficassem atentos, para que eles olhassem todo o cenário e entendessem quando Jesus Cristo voltaria. No entanto, aqueles irmãos não estavam entendendo esses sinais, não entenderam muito bem o que Paulo disse, e por causa disso, talvez também por causa de algumas profecias profetadas, né? Profecias falsas que tinham sido levantadas no meio da igreja, também por causa de talvez uma carta que alguém escreveu usando o nome de Paulo. Tudo isso provocou uma grande confusão dentro da igreja. E Paulo precisa resolver esse problemaço aqui daqueles irmãos que estavam ficando ociosos, ficando sem fazer nada, estavam com muita preguiça, né? No começo do capítulo 3, Paulo pede para que os tessalonicenses orem por ele, também pela equipe missionária, para que o evangelho seja propagado de forma rápida, de forma contundente. Afinal, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então nós também precisamos orar para que o evangelho se propague rapidamente, mas também oramos para que esses missionários sejam livres, libertos das mãos de homens perversos. É muito interessante quando a gente se dispõe a pregar o evangelho, aparece enviados do capiroto, né? Pessoas que não têm compromisso com o evangelho, ao contrário, são opositores. Esses se levantam para derrubar aqueles que estão de alguma forma tentando propagar o evangelho. Então, nós precisamos orar pelo revestimento de autoridade para essas pessoas. Precisamos sempre ajudar, né, com as armas corretas, contribuir com as armas corretas para que esses missionários continuem firmes no trabalho que receberam do Senhor. E o Senhor é fiel e vai guardar todos esses missionários do maligno. Então nós precisamos orar por aqueles que estão na linha de frente da batalha. E se nós somos aqueles que estão na linha de frente da batalha, que nós possamos orar por nós mesmos também, para que a gente seja conduzido ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Isso é fundamental para que a propagação do Evangelho continue acontecendo, que o Evangelho então seja expandido. No entanto, a partir do versículo 6, Paulo traz-nos aqui um outro assunto, que é a questão da ociosidade. E Paulo dá uma instrução muito clara para que a gente se afaste dos ociosos. E é interessante como a preguiça ela é contagiosa, né? Então, quando tem um preguiçoso no meio do povo ali, parece que aquela preguiça vai contagiando todas as pessoas ao redor e todo mundo acaba ficando preguiçoso. Afinal, a pessoa que é preguiçosa, ela é muito egocêntrica, né? Ela está preocupada somente com os seus próprios interesses, ela não quer trabalhar para contribuir com as outras pessoas, nem contribuir com o seu próprio alimento. Então, pelo fato de ser egocêntrica, né, essa pessoa precisa ser severamente advertida. Caso contrário, trará problemas não apenas para si, mas trará problemas também para a comunidade, já que a preguiça é algo que é contagioso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a preguiça. E a preguiça também, irmãos, a partir desse texto, é um pecado. É algo que desvia
da palavra de Deus e da vontade de Deus, e portanto é um pecado, é errar o alvo, é desviar-nos da tradição aqui, como Paulo disse no versículo 6. Aqui Paulo não está querendo dizer da tradição em relação ao tradicionalismo dos fariseus, por exemplo, como Jesus combate, mas ele está querendo dizer que tradição é o ensino correto, então seria uma questão tradicional, né? Então mantenha a sua forma tradicional de enxergar as coisas, de interpretar a palavra de Deus. Afinal, ele já deixou o exemplo para todos os tessalonicenses. Além de a preguiça ser contagiosa e a preguiça ser um pecado, ela é também um roubo, porque a preguiça faz com que a gente roube o tempo, não apenas nosso, que Deus nos deu, que Deus nos entregou, mas também o tempo de outras pessoas. Então a preguiça é um pecado, a preguiça é contagiosa e a preguiça é um roubo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E aí diz o versículo 10, bem claramente aqui, né? Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Meu Deus do céu, que versículo forte, né? Se alguém está com preguiça dentro de casa, que esse alguém não coma. E isso é muito interessante, porque o preguiçoso, ele tradicionalmente, né, é o primeiro a sentar-se à mesa, é o primeiro a reclamar das coisas, é o primeiro a criticar as coisas quando ele está sem fazer nada. Ele não tem já diz o ditado, né, que é a ociosidade, né, a mente vazia é oficina do diabo. Então, quando a pessoa está sem fazer nada, o que acontece é que a pessoa fica maquinando o mal. E aí, quando fica maquinando o mal, não tem o que fazer, e aí acaba trazendo problemas, não apenas para si, mas para toda a comunidade. No versículo 11, irmãos, diz aqui que o problema era mais sério do que imagina-se, né? Então, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida dos outros, na vida alheia. Irmãos, olha só que coisa interessante. Os ociosos, aqueles que ficam sem fazer nada, eles estavam cuidando da vida alheia, né? Cuidando da vida dos outros. E aí Paulo dá uma ordem bem clara aqui, ó: vá cuidar da tua vida. Né? Vai cuidar da tua vida. E não sei quantos já ouviram essa história, né? Diz um conto aí, né, que Moisés, quando subiu ao monte Sinai para receber os 10 mandamentos, recebeu em 2 tábuas, né? Então eram 4 mandamentos na primeira tábua em relação a Deus, né, em relação ao homem e Deus, eram 6 mandamentos na segunda tábua, e esta segunda tábua era a relação dos homens entre si, né? Então as pessoas entre si. Ok, nós tínhamos aí então 10 mandamentos. Diz aí um conto apócrifo, vamos dizer assim, né, que eram 11 os mandamentos. Deus entregou 11 mandamentos, mas como o terreno do Monte Sinai ali é pedregoso, o caminho era muito tortuoso para chegar até o final, até embaixo, né, para descer a montanha, Moisés pode ser que tenha escorregado e caído. Nesta hora quebrou um pedaço da tábua da lei do Senhor, e tinha um 11º mandamento, e quando chegou lá embaixo estava todo mundo perguntando qual era o 11º mandamento. Perguntaram: Moisés, conta pra gente qual era o 11º mandamento, aqui só tem 10, né? Então conta pra gente qual era o 11º mandamento. E Moisés responde: vá cuidar da tua vida. Então esse era o 11º mandamento, né? Vá cuidar da tua vida. Irmãos,
Esse mandamento, claro que é uma história fictícia aqui que eu estou brincando, né? Mas esse mandamento precisa ficar muito claro aqui, está implícito nas ordenanças cristãs. Nós precisamos cada um cuidar da sua própria vida. Afinal, os boletos eles vêm, né, vem em nome pessoal, né? Vem em nome pessoa física. E aí a gente precisa então trabalhar para pagar as nossas continhas, a gente precisa trabalhar para poder comer. E aquele que não trabalhou, que essa pessoa não coma, não tem direito de sentar-se à mesa. Se isso faz sentido para você, coloca aí um amém e vamos todos advertir então os ociosos, né? Segundo o que a palavra diz, que nós não precisamos tratá-los como inimigos. É isso mesmo. Os ociosos, eles não precisam ser tratados como inimigos, mas eles precisam ser advertidos em todas as suas a sua preguicite aguda, né? Como diria a minha mãe, né? Preguicite aguda. Então, esses homens precisavam ser advertidos em relação à sua prática ociosa ou a sua falta de prática, né? Já que eles não estavam trabalhando. E nós temos aqui, irmãos, uma ordem bem clara para que eles sejam advertidos, para que eles sejam chamados a atenção, já que a ociosidade, a preguiça é um problema sério, né? E essa atitude precisa ser radicalmente combatida, já que pode trazer um problema muito sério para a comunidade, certo? Então, nós precisamos combater esse tipo de preguiça no nosso meio. Com Jesus, nós vamos mandar toda a preguiça embora. Com Jesus, nós seremos diligentes, que é o contrário da preguiça, né? Seremos todos diligentes, trabalharemos com força, com coragem, com afinco, e Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Deus vai nos prosperar por meio do nosso trabalho. Deus vai fazer com que a gente tenha não apenas recursos, mas seja tremendamente abençoado por meio do nosso trabalho. Então, no versículo 14 diz o seguinte: se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele. E olha que interessante, né? Então, marcar a pessoa não é que você vai fazer ou vai promover uma perseguição em relação a essa pessoa, mas é importante que essa pessoa seja envergonhada em relação às suas práticas. E isso é muito interessante porque quando a gente está num ambiente em que tem um ou mais preguiçosos, isso acaba se alastrando de forma que todo mundo fica preguiçoso. Agora, se o preguiçoso entra num ambiente em que há trabalho, em que todos ali estão trabalhando, todos estão suando, todos estão pegando um batente, né? Então ele também vai ser contagiado por esse ambiente de trabalho. Por isso é tão importante nós trabalharmos, por isso é tão importante nós servirmos, por isso é tão importante nós criarmos esse ambiente de serviço mútuo, de forma que as pessoas sejam contagiadas para o bem. Amém? Por último, né, Paulo diz que o Senhor lhes dê a paz, o Senhor da paz lhes dê a paz, e de todas as formas. Então, Paulo deseja a paz de Cristo, a paz do Senhor Deus a todos aqueles irmãos tessalonicenses. E ele diz que assina essa carta de próprio punho. Naquela época havia amanuenses, né, pessoas que escreviam aquilo que o outro ditava, né? Silas era um dos amanuenses de Paulo, né? Mas no finalzinho da carta aqui, muito provavelmente Paulo toma a pena de Silas, né? E escreve e assina a carta para que os tessalonicenses entendam a importância desse assunto que precisa ser trabalhado dentro da igreja. Portanto, irmãos, não sejamos ociosos, não sejamos como pessoas que ficam cuidando da vida alheia, mas que possamos trabalhar arduamente, trabalhar
com o suor da nossa camisa, né, com o suor do nosso rosto, nós vamos comer as bênçãos de Deus, né, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus para cada um de nós. Nós vamos desfrutar, essa palavra é muito interessante, né, que é tomar do fruto. Né, o fruto do nosso trabalho, então, vai nos trazer bênção e a gente vai poder desfrutar, se deleitar daquilo que nós estamos colhendo, né, daquilo que nós estamos semeando e nós estamos colhendo, que é o nosso trabalho. Amém, irmãos? Que hoje seja um dia de bastante trabalho para vocês, que seja um dia de bastante trabalho para a gente e que nós possamos também entender que, como fruto do nosso trabalho, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Vamos orar pelo dia de hoje. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que combate todo tipo de preguiça, de ociosidade, é um Deus que nos ensina a cuidar da nossa própria vida, a cuidar também da vida daqueles que estão vivendo em nossa comunidade. E Deus, nós queremos no dia de hoje desfrutar da Tua presença em tudo que nós fizermos. Nós queremos, Pai, desfrutar das bênçãos do Senhor e do fruto do nosso trabalho, que aquilo que nós estamos fazendo hoje seja um trabalho frutífero, seja algo que venha trazer bênção, não apenas para mim, não apenas para cada um que está trabalhando, mas também para todas as pessoas ao nosso redor, que a nossa comunidade seja abençoada por meio do nosso trabalho. Que em nome de Jesus, o Senhor, com a sua presença, inunde os nossos corações, encha as nossas vidas, que sejamos alcançados pela paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, e que nós não sejamos ociosos, mas que nós possamos advertir aqueles que são ociosos e que possamos também, ó Deus, desfrutar das bênçãos do trabalho. E que nós também, ó Deus, nós oramos hoje, né, por aqueles que estão de alguma forma sem trabalho, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam conquistar o seu emprego, o seu trabalho, que em nome de Jesus o Senhor abençoe essas pessoas, que no dia de hoje elas possam receber propostas de trabalho e possam aceitar essas propostas, e contra qualquer tipo de ociosidade essas pessoas possam trabalhar e com o suor do seu rosto desfrutar das bênçãos do Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que seja um dia lindo na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe todo o seu trabalho, né? Então, não fique ocioso, não fique ociosa, né? Tem bastante trabalho para fazer. Se você não tem trabalho, emprego, né, por assim dizer, tem muito trabalho para fazer em casa, tem muito trabalho para fazer fora de casa, tem também um trabalho enorme para a gente fazer, que é o trabalho de propagação do reino de Deus. Esse trabalho nós não podemos nos cansar de fazer, né? Diz a palavra aqui que a gente não pode se cansar, né? Então tem muita coisa para fazer, é só procurar o que fazer. E quando você achar o que fazer, né, você vai parar de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da sua própria vida e vai cuidar das coisas do reino de Deus, né? Amém? Então, que hoje você cuide da sua vida, que você cuide do seu trabalho e você possa desfrutar da bênção que é trabalhar para o Senhor. Amanhã, 6:30 da manhã, continuaremos com o nosso devocional e nós vamos entrar no estudo de um evangelho, né? O evangelho de Cristo. Vamos ver a história de Cristo e eu vou nos propor aqui para que a gente estude o evangelho de Marcos. Por que o evangelho de Marcos? Porque tem tudo a ver com trabalho, né? Então é uma continuidade aqui daquilo que nós estamos conversando hoje, né? E nós vamos então entrar no evangelho de Marcos a partir de amanhã. Deus abençoe o seu dia, tamo junto, até mais e tchau!